Bebê. Ei, pessoal, boa noite! Tudo bem? Hoje com uma live especial, uma live com tema polêmico, uma live com a equipe multi maravilhosa. Muito ansiosa para essa live de hoje. Ei, Ari! Maravilhosa. Ei, Aline Lamas! Falta a doutora Juliana. Ah, vamos fixar o tema da live, né? Língua presa. Olá, Ei, Aline! tá joia? Boa noite. Boa noite, pessoal. Aceitando a área aqui. Ai, que legal, acho que eu nunca fiz com tanta gente. Não, mentira, já fiz de 3, eu já fiz. A falta da doutora Juju. Oi, Quem já boa entrou aqui? noite. Eri! Tudo bem? A Andresa, a Regiane, dando um oi para as pessoas. Lucas, muito bem. Adoro quando entra uns homens, a gente tem que entrar mesmo. Participar. Tudo bem? Entrou. Somente 3 convidados podem entrar na sala ao vivo. Ai, gente, deu ruim agora. A gente vai trocando? Uai, mas foi o povo que faz quatro, gente. A gente faz mais. Gente, Será que tem limite? com 4 pessoas. Na hora que eu tento adicionar, ele não deixa. Somente 3 convidados podem entrar. Uai, a gente já tinha testado? É, Aguei. Será que é tô por causa do seu tentando. número de pessoas? Não sei, pode Ô, ser. Ju, ô, Ju, pede para participar, para ver se a Bia consegue te Ela já acessar. pediu, ela já pediu, ó, tá o convite aqui, na hora que eu clico para adicionar, ele não deixa. Aguei. Não tem problema, a O que a gente gente começa, faz? depois eu passar e a Ju entra, ué. Acho que a gente faz isso, porque a parte da Ju, que é a Juliana, é a dentista, né, pessoal? Então a gente vai falar com ela mais da parte da cirurgia em si, do freio. Então, mais pra frente, então, a gente troca. Ai, Ju, desculpa, mas a gente vai trocando. Sim. Combinado. Então vamos. Vai dar Tudo certo. bem, então vamos nos apresentar. Boa noite, pessoal, quem já tá aí. Vamos convidando os amigos. Manda aqui o aviãozinho que tá aqui embaixo, ó, cadê? Aqui embaixo, no cantinho direita, para quem você acha que vai, né, poder se beneficiar aí, para quem vai ser útil. Deixa que eu vou me apresentar primeiro, né, pessoal? E aí a Ju falou, vamos revezando, né? Aí a gente se apresenta. Ei, Ju! Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Beatriz, eu sou pediatra. Estamos com esse projeto das lives aqui desde o ano passado, já tem mais de um ano, já tem um ano e meio mais ou menos, para levar informação de qualidade, né, para os pais, para os cuidadores, para as pessoas envolvidas e também para muitos profissionais de saúde, que assim, tenho muito orgulho, tem muitos profissionais de saúde que também estão tirando proveito, tirando informação dessas lives. Recentemente eu tive até notícias residentes de pediatria lá no HC, estão vendo também, então, gente, bem-vindo todos vocês. Hoje com uma equipe multidisciplinar maravilhosa, porque é um assunto que envolve o trabalho multi, aliás, tudo envolve o trabalho multi, mas eu acho que esse assunto assim, de vital importância, esse trabalho em equipe, para benefício do paciente. E nós vamos falar um pouco disso, né? O cuidado centrado no paciente, não em cada profissional, né? Não existe profissional que é dono do paciente. O paciente tem uma equipe e isso beneficia muito os cuidados, né? E os resultados, com certeza. Então se apresentem aí também, menina. Vai, Aline. Meu nome é Aline, eu sou fonoaudióloga.
E é um prazer estar fazendo essa live com profissionais que eu admiro, profissionais tão competentes. E eu acredito muito a isso no que a Bia falou, na multidisciplinaridade, na interdisciplinaridade. A gente ganha em termos de conhecimento, né, de troca. E o paciente, ele ganha muito mais, porque ele vai ter um olhar muito mais abrangente, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Gracinha. Ei, gente, boa noite. Meu nome é Ariane, eu sou enfermeira e consultora em amamentação. Trabalhei nesse mundo materno e infantil, né? Acolhendo essas mães, que esse início também é tão pesado, que a gente tem aí um trabalho tão legal para fazer com a Eu tô família, chiando né? um pouco o seu áudio. Tá Achei. chiando? É. É. Tá o fone, vê se melhora. Ficou ótimo. Às vezes eles não gostam muito, não, mas tá bom. Então, voltando, eu sou consultora materno-infantil, trabalho com amamentação, trabalho com os bebês nesse início aí que não é nada fácil, né? Amamentação a gente sabe que se não tem um apoio, se não tem um profissional acompanhando, às vezes acaba sendo ali penosa para algumas mães e não tem que ser assim, né? Então, cada dia mais a gente tem visto a importância dos consultores, né? Tanto para a manutenção dessa amamentação como para toda a vida desse bebê. Então, a gente tem dado um apoio muito, muito importante para essas famílias. E trabalhar com esse povo maravilhoso, gente, é bonito demais. Vocês estão lindos demais nessa foto aí, gracinha. Mas a gente tem muito para falar hoje, muita treta, né? Um tema extremamente alto. E gente, as meninas são muito modestas, eu acho que elas se qualificaram muito pouco. Todas duas, né? Extremamente qualificadas, pessoal muito estudioso. Tenho muito prazer de fazer parte dessa equipe, porque são pessoas que têm uma mesma filosofia que eu, de fazer as coisas embasadas cientificamente, gostam de estudar, estamos sempre trocando artigo, e isso é maravilhoso. Assim. E vamos ter participação também da doutora Juliana Sampaio, que é dentista, e tem feito uma parceria legal demais com a gente nessa abordagem dos freios. Também uma pessoa, nossa, extremamente inteligente, cabeçuda, igual essas outras duas aí, estudiosa, e interessada no bem-estar também das famílias também, porque não adianta ser só uma pessoa né, inteligente, estudiosa, se é uma pessoa que não tem empatia, não tem amor na profissão, e essa equipe tem tudo isso. Então, obrigada, meninas, por a gente poder trabalhar. A Gil falou treta pura, muita treta, porque né, é um tema muito, muito controverso. Então, a gente dividiu mais ou menos quem vai falar cada coisa, porque para não ficar muito embolado também para vocês, e de acordo com a especialidade de cada pessoa. Então, eu queria começar com a Aline, falando um pouquinho o que é a língua presa, né? Porque quando a gente fala língua presa, ou o nome técnico, que é anquiloglosia, esse palavrão, a gente às vezes fica sem saber. Tem gente que, claro que veio atraído pelo tema da live, mas tem gente que também não sabe o que é isso e precisa primeiro aprender o que é essa língua presa. Tá, Aline? Fala pra gente um pouquinho o que é a língua presa. Falar um pouquinho dessa treta, né? De onde que vem isso? Quando a gente está lá sendo formado, dentro do útero da nossa mãe, quando o bebezinho está lá sendo formado, né? A língua, na verdade, ela está toda fundida lá dentro da boca. E aí tem as células lá dentro da boca, tem um processo que chama apoptose, nada mais é do que uma morte programada da célula. Então o tecido ele vai desfazendo. E aí a língua ela vai se formando. Em alguns casos, a gente não sabe exatamente o porquê que isso acontece. Essa apoptose ela não acontece de forma completa, tá? Ela não acontece de forma completa. Então ali fica um tecido, uma túnica mesmo, sabe? De tecido mucoso. E conectando ali essa língua ao assoalho bucal. Deixa eu pegar o Túlio aqui para ajudar a gente. Esse é o Túlio, tá? Ele chama Túlio? Adoro. Túlio. Quem apelidou ele de Túlio é o Miguel. Aí, ao assoalho bucal, né? Que nada mais é do que essa parte aqui da boca. E isso, quando está limitado, vai acontecer de acordo com o frênulo em diferentes graus, vai limitar o movimento, né, dessa língua. E aí é o que a gente chama de anquiloglossia, que é essa língua presa. Não se sabe ao certo por que isso acontece, né? Mas é muito comum a gente chegar para poder avaliar um bebê, ver que esse bebê tem língua presa, o pai ou a mãe tem língua presa, né? Então tem
assim, embora a gente não possa provar essa hereditariedade, é uma coisa que está muito evidente aí na ciência para que se possa provar. E está também ligado com o gene, aquele mesmo gene que dá a fissura palatina, sabe? É o que acredita, aquele mesmo gene, que é onde está formando lá no processo de embriogênese o tubo neural, que nada mais é quando está formando essa partezinha aqui da cabeça, orelha, boca, nariz, tá? Então, a gente sabe que é mais prevalente no sexo masculino do que no feminino. E tem uma prevalência aí que alguns estudos citam de 0,7 até 10,7. E uma incidência aí mais ou menos variando entre 5 a 12%. É uma coisa que está sendo evidenciado cada dia mais na ciência, né? Então, existe aí essas divergências, mas na nossa prática, enquanto consultora, é o que chega para a gente sabe aí dos impactos que isso acontece, né? Então, Eu acho que a gente também acaba recebendo as dificuldades, né, Aline? Aquela mamada que vai de liso, né? Que o neném nasce mamando feliz, igual na Globo, né? E a mãe consegue amamentar fácil, sem dificuldade, acaba não batendo na gente. Assim, em mim até sim, mas em vocês, especialistas, consultoras, fono, e, né, no odontopediatra, acaba que chegam os casos mais que estão tendo alguma dificuldade. Então, eu acho que a gente tem essa visão assim da frequência muito embasado nisso, né? Assim, dos casos que têm dificuldade, com grande frequência se deve a isso. exatamente. E aí, para completar, né, tudo isso, a sucção é um reflexo que o bebê já nasce com ele, né? Se esse reflexo não está presente, a gente tem que investigar, geralmente uma causa neurológica e tudo. Mas tratando de, por exemplo, um bebê a termo, saudável, um bebê rígido, esse reflexo ele está presente. Agora, mamar é uma função aprendida, né? Tanto para quem amamenta quanto para o bebê. E aí, eu vou aproveitar para falar aqui, né, já que você falou dessa limitação do movimento na amamentação, já estou dando spoiler, tá, gente? Que não é só na amamentação, às vezes o bebê está lindamente ganhando peso, a mãe não sente dor, porque a amamentação é um mecanismo chave e fechadura, principalmente se ela tiver uma mama muito favorável, uma produção que favoreça, enfim, não significa que esse bebê não possa ter impactos futuros, numa introdução alimentar, na fala, e a gente vai falar disso aí futuramente. Mas na amamentação, acontece assim, imagina que esse bebê, um bebê que não nasceu com a língua presa, tá? Um balão, tá? Simbolizando a língua, tá? Dentro da cavidade oral. Imagina que aqui é o céu da boca, aqui é embaixo, tá? Para o bebê mamar, ele vai ter que fazer uma movimentação muito grande com a língua, não é fácil, é uma função aprendida. E ele vai ter que movimentar cerca de 20 músculos a 25 músculos na mão. Então, a língua, ela tem um papel fundamental. Por quê? Essa língua, ela tem que ser capaz de elevar, tá? No céu da boca, para prender o mamilo da mãe aqui dentro, fazer o movimento de ordenha para que esse leite seja injetado. Esse movimento que faz o mamilo da mãe crescer 3 vezes de tamanho e chegar lá naquela parte molinha da boca, que é o palato mole, tá? Então, o bebê, ele vai protruir, ele vai elevar, vai posteriorizar. Ele vai fazer esse movimento aqui, tá? E é mais ondulatório. Vai estar fazendo aqui, ó, tá? E aí, esse mamilo da mãe, ele cresce e esse leite é ordenhado. Acontece que quando o bebê, ele tem uma limitação, principalmente no movimento de elevação de língua, porque muita gente avalia a língua presa assim, o bebê colocou a língua para fora, não tem língua presa. O movimento de protrusão não influencia tanto assim na mamada. E ó, para falar uma coisa para vocês, tá passada? 97% dos bebês com língua presa, anquiloglossia, eles não têm dificuldade de protruir a língua. Mas elevação é muito importante na mamada. Então, esse bebê, o mamilo tá aqui, ó, tá? Dentro da boquinha, ele não consegue fazer esse movimento mucoondulatório e nem manter essa língua elevada. Então, o que ele fica fazendo? Ele fica tentando empurrar, faz aquele movimento de pistão, tá?
você vê muito frequentemente ele fazendo esse movimento. E aí ele não consegue manter uma pressão, um movimento de pistão. Tem um fantochezinho, Então, né? para quem não sabe, é aquele negócio que abre e fecha os armários. Então, só abre e fecha o movimento verticalizado, né? Então, o bebê fica só fazendo esse movimento aqui, ó. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. E aí, o que que acontece? Como ele não consegue sustentar o mamilo aqui em cima, esse mamilo não cresce de tamanho. Então, fica numa parte muito superficial, que é nessa parte aqui onde tem osso na boca. E aí, além do bebê não conseguir extrair esse leite de forma adequada, muitas vezes acontece o quê? A fissura. Por quê? O peito da mãe tá ali, ó, naquela parte que é de osso, né? E o bebê, como ele não consegue fazer esse movimento de língua para poder ordenhar, gente, bebê a termo saudável, ele nasceu para sugar, é instinto. Ele vai tentar extrair esse alimento de alguma forma. E aí ele vai começar a usar algumas musculaturas acessórias, o orbicular do lábio, o bucinador. E aí, muitas vezes, isso compromete todo o mecanismo da mamada e, inclusive, contribui muito para a formação de fissuras, porque o peito vai estar batendo todo, o mamilo vai estar ali, ó, naquela porção óssea, né? É muito durinho. A porção lá de trás da boca é uma porção onde tem um tecido mais macio, tá? Então, Maravilhoso. Explicação linda, Aline, linda. Ficou muito claro, eu acho que ficou muito claro. Então, se o neném não consegue elevar a língua, ele não vai fazer esse movimento da ordenha, que é justamente o ondulatório. Maravilhoso, muito fácil de entender. Vocês entenderam, gente? Dá um coraçãozinho aí, se vocês estão entendendo, hein? E a gente está brincando que é treta, né? Eu queria que a Ari explicasse para a gente um pouquinho por que isso é uma treta, né? Assim, eu tenho ouvido até de alguns colegas assim, falando, mas agora freio é modinha, todo neném tem freio. E como é que é isso, assim? Tá tendo um sobrediagnóstico, super diagnóstico? Ou antes era pouco diagnosticado? Como é que funciona essa treta? Igual o surto de gripe. Não, gente, pelo amor de Deus. A questão é que hoje a gente aprende. Estou na pandemia da língua presa. A questão é que hoje a gente estuda muito mais sobre isso. Então, os profissionais estão muito mais capacitados para fazer o diagnóstico. E não é assim, toda mãe que tem lesão é por causa de língua presa? Claro que não. Às vezes é uma questão de posicionamento, uma questão de pega, um mamilo que não é tão favorável por causa de elasticidade. Mas muito, quando se tem as lesões muito extensas, que tem dificuldade ali de tratar, né, de cicatrizar, a gente pensa sim em alteração. Por toda essa anatomia que a Aline falou. Né? Mas eu acho assim, engraçado que existem artigos que relatam a primeira língua presa em 1820, que as parteiras cortavam com a unha o frênulo. Então, isso não é uma coisa nova. O primeiro relato, as parteiras faziam com a unha mesmo. Imagina o tamanho dessa unha, né, gente? Mas, enfim, faziam a liberação porque já se sabia do impacto negativo dessa língua que não tem funcionalidade total anatômica ali. Então, não é modinha, não é nada que está surgindo aí, porque o povo não entende a amamentação, manda para cortar a língua e resolve, não é isso. A questão é que a gente tem visto cada vez mais o impacto negativo, tanto na amamentação quanto em todas as outras áreas que a gente ainda vai conversar um pouquinho, mas principalmente o primeiro momento em que a gente percebe que existe uma alteração anatômica intraoral desse bebê é na amamentação, porque é o primeiro lugar ali que ele usa esse órgão, né, que a gente chama, que a gente acha que a língua é só isso, né? Não, a gente vê que a língua começa aqui, mas tem uma face inteira que termina na ponta do pé. A língua tem uma relação com o corpo tão assim, impressionante, que a gente vai falar um pouquinho mais, mas que hoje a gente percebe que essa primeira funcionalidade dela é na amamentação, e aí se essa amamentação não está indo bem, esse bebê tem sim uma alteração, não tem como a gente não indicar. Então hoje indica-se muito mais as frenotomias, os odontopediatras têm feito um trabalho incrível, porque eles são assim, peças-chave para essa
chave fechadura que a Aline falou que é a amamentação. Amamentação é uma via de mão dupla. Não adianta que se a mãe tem um peito e tem leite, se esse bebê não faz uma extração de forma efetiva e correta. Então, sim, a gente está vivendo uma epidemia de língua presa, mas porque hoje, graças a Deus, os profissionais estão se atualizando cada vez mais. Mas aí vem Eu acho que a epidemia não é de língua presa, a epidemia é de diagnósticos corretos, né, Ari? Exatamente, profissionais empenhados em ajudar uma dupla que está ali passando por algum problema, né? E aí a gente eu vou falar por mim, tá? Eu comecei a estudar isso tem pouco tempo, por intermédio de vocês, que, né, foram me mostrando algumas coisas, me mostrando casos clínicos. Gente, as meninas mandam uns vídeos, ensinam a fazer as manobras, elas são maravilhosas para mim. E eu tenho visto diferença que tem feito na prática clínica. E hoje eu estava falando isso com uma mãe, sabe? A gente só dá bom dia para quem a gente conhece, né? Então não tem jeito de eu fazer um diagnóstico de um negócio que eu nunca estudei. Eu vou falar com vocês, eu nunca vi na faculdade, e nem na residência de pediatria, e nem na residência de terapia intensiva. Então, dos 10 anos que eu fiz de formação, eu nunca vi nada sobre assunto nenhum de anquiloglossia, de língua presa. São coisas que eu estou tendo que estudar agora, estou aprendendo, estou fazendo cursos, vendo aulas, vendo os casos clínicos com as meninas, lendo os artigos, para a gente poder se atualizar. E, assim, depois que eu comecei a prestar atenção, né, inclusive de pacientes que já eram meus, e agora são crianças que estão tendo dificuldade de algumas trocas fonéticas, algumas vocalizações, dificuldades com a introdução alimentar. Aí a gente vai ver lá atrás, teve esse problema. E tem, né? Então, assim, teve muitos diagnósticos que eu tenho feito recente, e realmente aumentou muito a minha acurácia diagnóstica depois que eu comecei a estudar isso. Não tem jeito. Se a gente né, a gente não conhece, como é que você vai dar bom dia? Não tem jeito. E precisa ter esse tato, né, Di, pra gente atualizar e pesquisar. Eu falo assim, um cardiologista não trata uma fratura de pé. Os dois são médicos, mas cada um tem sua área de atuação. Mas o que é que não impede esse pediatra de aprofundar cada vez mais, já que são vocês que veem todo dia esse bebê que faz a puericultura ali, que está acompanhando todo mês, que não está vendo um ganho de peso satisfatório, vai pesquisar o que está acontecendo, porque a gente vê como que se impacta, enfim. Eu acho que é isso, eu acho que esses profissionais estão se alertando exatamente do que a Ju falou. Amamentar não é um ato automático. Então, se existe uma dificuldade, se existe um problema, existe um fator mecânico por trás, a gente tem que pesquisar, a gente tem que se especializar, procurar cada vez mais entender. Não existe um profissional que entende amamentação que não consegue fazer uma avaliação mínima de um bebê, né? Uma avaliação ali da cavidade oral como um todo, desse processo de deglutição. Não é só pôr o menino no peito e ver, escutar, às vezes, um barulho. Não, a gente vê exatamente o que a Aline falou, uma gama de músculos envolvidos na amamentação. Que às vezes o bebê usa 2, 3 no máximo, e aquela mamada não é efetiva, esse bebê começa a perder peso porque está consumindo muito energia, e aí quando você vai ver lá na balança, tá só caindo, e aí a mãe começa a achar o quê? Que é o leite, né? Que é o nosso leite fraco. Mãe é o que mais tem culpa no universo, Ariane. Tudo é culpa, entre aspas, não é, tá, gente? Mas a mãe acha que tudo é culpa dela. E assim, nossa, eu tento sempre, né, tranquilizar vocês disso, assim. Às vezes a mãe tá lá, igual você falou, tem um peito, tem muito leite, o neném que não tá conseguindo mamar. Não é culpa da mãe, gente. Vamos desculpar essa mãe. Né? A gente tem umas outras situações também. Não, tem N situações que vão causar dificuldade. Muitas vezes é uma dificuldade originária, sim, da mãe, uma cirurgia, um mamilo que não é favorável, que a gente também tem como trabalhar. Todos esses casos, às vezes, de causas maternas, a gente tem como trabalhar. Não é um desfecho fechado. A mãe tem uma mamoplastia, não vai conseguir amamentar. Não é assim. A gente vê que não é assim. Tem um mamilo invertido, um mamilo plano, não vai conseguir amamentar. A gente tem, sim, mecanismos para tentar melhorar isso. Então, assim, mas também nem tudo é causa materna. A gente vai ter muita dificuldade. Às vezes o neném tem uma disfunção oral, o neném tem uma língua presa, o neném tem algum outro motivo pelo qual não está conseguindo fazer essa extração adequadamente. Isso. E muitas vezes acontece que a produção dela é impactada, não porque ela tem essas causas primárias, mas porque algumas disfunções orais, como por exemplo a língua presa, passa batida e esse bebê não drena essa mama de forma adequada. Então, o que acontece? Depois que placenta saiu, que vai determinar
a quantidade de leite que a mãe produz, é a quantidade que o bebê mama, mas não basta só colocar no peito, a mamada tem que ser efetiva, né? Então, muitas vezes, a produção láctea dessa mãe vai cair e vai minar a confiança dela na questão da produção de leite, mas porque uma disfunção oral não foi vista, né? E a gente vê muito isso, às vezes, quando o freno lingual é avaliado na maternidade, onde essa mãe não teve, por exemplo, nem a pojadura, não teve aquela descida do leite, não está impactando na amamentação. Opa, peraí. Aí quando o bebê começa a chegar por volta dos 2 meses e meio, 3 meses, ninguém entende por que esse bebê estaciona na curva de peso. E aí, quando a gente foi olhar, essa mama ela não foi drenada de maneira eficaz, né? Então, por isso é muito importante esse olhar multidisciplinar, acessibilidade ao pediatra, a gente conseguir conversar isso, né, entre a gente, porque a amamentação é uma construção, são um quebra-cabeça que vai se encaixando, né? Então, Perfeito. Muitas vezes a mãe tem muito leite, mas como o neném está tendo essa dificuldade, essa produção acaba caindo, porque o neném não está mamando adequadamente. E o gasto também, né? A força que o bebê usa, o gasto energético dele é tão mais alto quando ele tem qualquer alteração oral ali, que o que ele está consumindo não está sendo suficiente para aumentar a caloria. A gente vê isso muito acontecer. O esforço é muito maior. E a gente vai ver, né, às vezes aquelas mamadas longas, o neném tá gastando 1 hora e meia no peito. Gente, é lógico que isso gasta caloria. É a atividade física do neném, é mamar. Então, o neném que tá gastando tudo isso para tentar extrair um leite ali, é claro que ele vai ter dificuldade de ganhar peso, né? Eu aprendi um caso essa semana, até falando com você, né, Ari? Neném de 2 mesinhos, a mãe falou assim, doutora, esse menino só chora. Se não tá mamando, se não tá dormindo, ele tá chorando. E a gente foi ver, tinha outras disfunções orais, não era língua. Mas o neném tem disfunções orais, tá fazendo uma mamada super longa, o neném não tá conseguindo a energia toda que ele precisa. Então, assim, às vezes isso demora um pouquinho para esse equilíbrio ser atingido, né? Quando a produção de leite, ela vai equalizar com a demanda do neném. E se essa demanda do neném tá falsamente baixa, né? Tipo, ele queria mais, mas ele consegue tirar pouco, o nosso cérebro entende o quê? Não, esse neném tá mamando pouco, vou diminuir essa produção aqui. Então, aí a produção acaba caindo sem que tenha causa específica, né, do neném. Só regulação do corpo mesmo. A Nayara falou assim, que eu desconcentrei o que ela mandou, que eu fiquei com vontade de rir. A musculação do bebê é amamentar, gente. Exatamente. Eles são extremamente treinados e disciplinados nessa atividade física, né? Eu queria que a Aline falasse um pouquinho pra gente do teste da linguinha. Gente, o teste da linguinha, acho que depois que o projeto na verdade, o teste da linguinha foi um projeto de mestrado, né? Da Martinelli, de mestrado? Isso. Aí depois então, assim, depois que ela começou a divulgar esses resultados e publicar, que começou a ser mais visto e mais feito. Então, olha como que a ciência é linda, né? A gente pesquisa e isso gera impacto. A gente não faz pesquisas inúteis, né? Maravilhoso. E, assim, o quanto isso impactou, eu acho, numa assistência global. Imagina tanto que essa mulher mudando a vida de tantos binômios de mães e nenéns nos últimos anos. Então, fala pra gente um pouquinho sobre o teste da linguinha, Aline. Como é que é, o que é? A Martinelli, né, ela é uma das fonoaudiólogas, uma profissional respeitada no mundo inteiro, né? Uma das pessoas que mais entendem, assim, de língua, né? E ela fez o teste justamente para a gente saber qual que é o impacto, né, que essa língua vai ter nas funções estomatognáticas. Porque, assim, não é porque o bebê tem uma fenda, né, no ápice da língua, que ele vai ter uma alteração que vai impactar nas funções, por exemplo, né? A gente tem que olhar todo um contexto. Então, ela estudou e fez o protocolo justamente para isso. É pontuado. Então, tem algumas variáveis que a gente observa. Por exemplo, o bebê tem um ápice, um freno, uma fendazinha no ápice da língua, né? Quando o bebê chora, ele consegue elevar essa língua. Por quê? Quando o bebê abre a boca, está oferecendo a máxima tensão. Se o freno no lingual não oferece resistência, o que a gente espera é que essa língua ultrapasse aqui o cantinho da boca, a linha média, né? Tem alguns bebês que fazem até durante o choro essa elevação completa.
Onde que essa língua está presa? Quais são as bases de fixação? Ela tem origem. Eu vou chegar perto da câmera para ficar fácil de visualizar. Nas carúnculas, que são duas bolinhas que a gente tem aqui, né? E vai ficar fixada. Eu acho que a minha imagem é maior, deixa eu mostrar. Isso mesmo. Isso mesmo. E vai ficar fixada no terço médio aqui, ó, no ventre, ó, da língua, né? E aí, na hora que você olha a boquinha do bebê, muitas vezes você vai ver alteração nesses parâmetros. Às vezes a língua do neném, ela vai, em vez de originar aqui, ela vai estar presa aqui, ó, no reborde gengival, né? Às vezes a fixação vai estar lá em cima, na pontinha, ou entre o terço médio e a pontinha. E aí, na hora que esse bebê chora, o que que a gente observa? Elevação aqui, ó, dessa parte lateral. A tendência do posicionamento da língua quando o bebê abre a boca, ó, é cair, né? E isso já me diz muito de como que tá, por exemplo, a função na elevação da língua, né? Então, todos esses parâmetros, eles são observados. E então, se o neném consegue levantar a língua, se na hora que o neném tá chorando, a língua leva como um todo, ou se ela eleva mais a borda, e se na hora que o neném tá chorando, a língua faz um vinquinho na pontinha aqui, ó. Isso. Qual que é? Se ela estiver agarrada no meio, na hora que o neném chora, ela faz um formato assim. Se tá muito preso, ou um pouquinho, ou não faz nada, né, de deformação. Isso. Qual que é o desejável? Que quando ele chore, o aspecto da língua seja arredondado, ó. E tem bebê que na hora que você faz a manobra, ou quando ele chora, você observa uma discreta fenda no ápice, ou às vezes é aquela língua em formato de coração. Quando você olha o bebê chorando, você vê que aqui, ó, tá esquemiado, ó. Por quê? Esse frênulo oferece uma tensão na máxima abertura. Você olha para a face do bebê, você vai ver tensão. Ah, o protocolo aí, ó, ótimo, olha só. Ficou boa a tela, Ari. Tá vendo? Isso. Então a gente tem os formatos ali, principalmente, né? Esse aqui é um outro protocolo, esse é o Bristol, mas dá pra gente ver. Exatamente. Mas o da Martinelli contempla tudo isso. Outra coisa importante também é a espessura desse frênulo, né? É um frênulo mais delgado? É um frênulo mais espesso? E uma coisa importante também, como que fica a língua? Esse é o da Martinelli, ó. A postura do lábio. Por quê? Se o bebê com a língua presa, ele tende a posicionar essa língua aqui, ó, no assoalho bucal, né? E aí, a tendência é o bebê ficar com o lábio entreaberto, ó. E por que esse é um dado importante? Porque eu preciso que a linguinha do bebê esteja posicionada no céu da boca para que ele habitue a respirar pelo nariz, porque está sendo formado os ossos da face. Isso é muito importante, né? Saber o que é cavidade oral, o que é nariz, por onde esse ar vai entrar. Porque essa língua posicionada no assoalho, no céu da boca, no palato, vai ser um estímulo para o crescimento aqui, ó, nesse sentido, horizontal aqui da maxila. Isso vai impactar todas as funções, em todas as funções. Se o bebê fica com a boquinha aberta, a tendência de crescimento da face vai ser na vertical. Vai ser um bebê mais propenso a desenvolver uma respiração oral, a ter um palato que a gente chama, por exemplo, de ogival, atrésico, assim, ó, que é oval, uma maxila, assim, ó, que é fechadinha, a musculatura vai ficar mais delgada, não vai desenvolver tanto. E é claro que isso vai impactar, por exemplo, na mastigação, é claro que isso vai impactar na fala, é claro que isso vai impactar na respiração. E a Ariane vai falar disso depois, né? Nas questões posturais, no desenvolvimento crânio-facial como um todo, né? E a gente sabe que o frênulo, ele também não tem uma relação só com essa parte aqui, não. Ele tem uma relação com a linha média toda do corpo, né? E aí, gente, para quem não sabe, tem assim 2 protocolos que a gente utiliza muito aqui no Brasil, que é o Bristol, que é o que o Ministério da Saúde pede para fazer, que é mais uma triagem. O protocolo da Martinelli, ele é um pouco mais completo. O teste da linguinha é o protocolo da Martinelli, né? É lei, tá? É lei desde 2014, tá?
É lei. Então, desde a maternidade, esse protocolo ele deveria ser, essa triagem e o protocolo deveria ser aplicado, né? Infelizmente, a gente não sabe infelizmente, a gente sabe que não é assim. A grande maioria da maternidade. E também não é porque o bebê passou na maternidade que ele não possa ter algum impacto. Que alguns bebês pontuam tranquilamente no protocolo e ali mesmo já se faz o procedimento. Mas tem alguns bebês que a pontuação é duvidosa. Então a gente tem que observar toda a funcionalidade. E isso a gente só vai conseguir observar a funcionalidade depois que a gente já tiver um prazo de amamentação, que a amamentação já estiver estabelecida, que o leite dessa mãe tenha descido, porque só assim a gente vai conseguir avaliar de fato a funcionalidade da mamada, tá? Eu falo sempre isso para as mães. A gente tem que avaliar a língua, a estrutura, a língua, a relação dela com a cavidade, mas também a parte dinâmica, né? Tá impactando, quanto que tá impactando, enfim, é o que você falou. Então, muitas vezes, quando essa avaliação é feita na maternidade, que ainda não teve descida de leite, a gente não consegue ver o quadro globalmente, né? E, infelizmente, o que a gente vê muito é que esses protocolos, é o que você falou, não estão sendo aplicados em todas as maternidades, e quando, normalmente, nas maternidades públicas fazem, e nas que são consideradas mais, assim, amigas da amamentação, já estão fazendo também. Mas mesmo assim, a gente vê muito assim, tocado, né, meninas? Assim, feito rápido, feito sem fazer a manobra de colocar a mão dentro da boca do neném, que é necessária. Então, a mãe passa, o profissional passa lá, olha rapidinho. Ah, não, a língua tá elevando, tá saindo um pouquinho, tá ok. Não contou. Tá saindo. E assim, a gente tem pegado, né, sei lá, a gente tem atendido muitos meninos que tiveram teste de língua normal e com um freno até bastante alterado. Então, acho que é o que você falou, ainda não dá para se fiar num teste da linguinha normal, mas eu acho que a ideia é que isso ganhe corpo, comece a ser feito adequadamente nas maternidades. Tem a Flávia perguntando, quando a amamentação não está impactada, é indicada a frenotomia para evitar repercussões futuras? Ah, mas nós vamos falar disso, Flávia? E assim, acontece também que o protocolo da Martinelli, ele não contempla, por exemplo, os frenos posteriores, né? São só os frenos anteriores. Tem o chamado submucoso e tudo. Então, muitas vezes é um freno que impacta, hoje a gente se sabe. E isso veio mais recente pra gente, né? Hoje a gente tem isso. E no protocolo, muitas vezes, ele passa, né? É um freno mais difícil de ser visualizado. E outra coisa que a gente vê também é que faz o teste sem fazer a manobra ou sem ver esse bebê chorando na máxima abertura. Esse bebê, ele tem que chorar muito, ele tem que abrir a boca. O protocolo ele foi feito para ser observado na máxima abertura. Então, o bebê resmungou, não serve, porque o padrão comportamento de língua é diferente quando o bebê berra ou quando o bebê só dá aquele gemidinho, né? Infelizmente, a gente tem que dar aquela futucada no menino, ele precisa chorar para a gente poder avaliar a movimentação da língua, se a língua tem restrição ou não, né? Exatamente. Quando o menino chora, enfim, várias coisas. E não existe teste da linguinha sem dedo na boca, né, gente? Não dá para, igual a Bia falou, a gente até trouxe aqui a manobra para vocês terem noção de como ela é feita. Não foi feito de forma muito efetiva, porque esse é meu sobrinho, tá? Então fui eu quem fiz. Mas normalmente a gente faz com dedos enluvados, tá? Faz outras avaliações, mas só para vocês entenderem como funciona. A gente eleva realmente a língua e vê de onde nasce esse freio, de onde ele sai, onde ele se insere na língua. Então, ele tem duas facetas, né? A que nasce embaixo e a que nasce na língua. Então, se tem uma só alteração ou se as alterações são múltiplas e mesmo não tendo impacto na amamentação, a gente vai ver que isso pode ter impacto futuro, a gente só consegue ver se a gente eleva essa língua, né? Além das outras coisas, né? A gente precisa ver a anatomia e a funcionalidade, como as meninas falaram, só para vocês entenderem aqui. Então, assim, além de se a língua tá presa pelo frênulo, se ela tem uma limitação na elevação, né? Isso é só pôr o dedo para você sentir que tá limitado, você não tá limitando. Então, não tem jeito de fazer essa avaliação sem pôr a mão na boca. A gente tem visto umas coisas assim bem bizarras.
né, de Até que testes. nem precisa de dedo na boca, né, gente? Mas a gente precisa ver Não, claro, se tiver muito óbvio, aqueles frenos muito anteriores, muito na pontinha, claro. Teve um que a gente viu recente, né, Ari, que a gente estava discutindo o caso do clínico. Nossa, esse daí só de olhar pra cara do menino, você vê o menino abriu a boca, você vê o freno, não tem erro, esse não tem erro. Mas se é um freno um pouquinho mais posterior, ou está inserido um pouquinho mais no terço médio para trás, assim, se você não pôr a mão na boca, você não vai conseguir ver. Sentir, no caso. E ver e sentir. E, assim, umas coisas que a Flávia, referente ao que a Flávia perguntou, né? Para evitar outros impactos. Quais outros impactos? Eu acho que quem podia falar, podia ser a Ari. Quais outros impactos que essa língua presa pode causar? O primeiro e mais óbvio é a amamentação, sim, né? Mas a gente, às vezes a mãe tem uma mama muito favorável, no formato muito legal, um bico legal, uma produção grande. Às vezes a mãe tem hiperlactação, o menino não precisa nem sugar, a mãe já tá jogando leite no menino. Às vezes a gente não vê um impacto assim, inicial na amamentação, mas o que mais que essa língua presa pode causar? Explica aí pra gente. E aí, eu gosto de lembrar que não é só no início da amamentação, sabe, Bia? Porque a gente pega um bebê, eu já tive alguns casos, de bebê com alteração de freno, que o início da amamentação foi ótimo. O caso do meu sobrinho, por exemplo, né? Que a amamentação fluiu tranquila ali, e depois teve outros impactos. Então, assim, eu acho que não é só no início, depois a gente tem a queda de produção, perda de peso, enfim, outras questões. Então, a amamentação não dá para a gente pensar só no início. A gente precisa lembrar que, como eu falei, a língua começa aqui, mas ela tem uma repercussão pelo corpo inteiro. Então, por exemplo, postura mesmo, de coluna, de ficar sobre o próprio eixo, além de outras questões relacionadas com os músculos do pescoço. Torcicolo postural, muitas vezes, causado pela língua. E até o congênito, hoje tem relação do bebê, como ele é formado desde a 16ª semana de gestação, se essa língua começa a ser formada restrita, toda a parte muscular, que a língua, ela tem aqui embaixo, principalmente, um grupo muscular muito grande. Então, se esse grupo ele foi formado e a língua muito restrita, acaba também gerando entorses e contorses, que estão relacionados também com a anquiloglossia. A gente vê uma relação de torcicolos congênitos ou não relacionados à anquiloglossia mesmo, né? Essa língua presa. Uma outra questão que a gente vê muito comum hoje em dia, bebê com língua presa com impacto na cabeça, no formato da cabeça. Então, assimetrias cranianas, aquela cabeça que às vezes é mais chata aqui ou mais chata de algum lado. Aqui, talvez nem sempre vai ser só pela língua, que pode ser postural, mas a gente também vê a plagiocefalia, né? Como aqui é mais retinho, relacionado à língua. Por quê? A língua tem uma faceta muscular que está toda relacionada aqui também. Então, se a gente tem, por exemplo, um torcicolo congênito, o bebê está aqui preso desse lado, a gente começa a perceber que ele fica, além de ter uma relação postural, na hora de deitar no berço, na hora de ir para a cama, na hora de mamar, existe também uma limitação de função dessa parte esquelética e muscular para crescer. Então, esse bebê não consegue fazer as compensações desse crescimento craniano por causa do que está preso aqui. Então, se está preso aqui, está preso aqui, está preso aqui. Então, as assimetrias são muito relacionadas com isso, né? É uma associação que a gente vê muito, né, Ari? Chega o menino, às vezes, a principal queixa é a cabeça assimétrica. E aí você vai ver, a cabeça está assimétrica porque tem um torcicolo, e tem um torcicolo porque tem um freno curto. E, né? Então, a gente vê muito. Claro que esse torcicolo, gente, essa contratura muscular, tem outras causas. Eu tenho um pacientezinho que teve um torcicolo importante com deformidade, porque ele teve fratura de clavícula no parto. Então, esse menino tinha dor, ele tinha uma posição de conforto, para ele não sentir dor. Assim, acabou ficando com encurtamento e isso causou uma plagiocefalia. Eu tenho um outro que tem um cefalematoma grande, quando tem o nascimento traumático e fica aquele galo grandãozão, assim, esse neném tem um cefalematoma grande, que também condicionou uma alteração postural da cabeça,
que causou uma contratura. Então, esse menino não tem nada na língua, mas ele tem epiloidocefalia, essa simetria craniana, e tem o torcicolo. Mas muitas vezes a causa do torcicolo e da alteração craniana vai ser a língua. Então, é o que a gente falou, nem tudo é língua, porque o povo fala assim, porque agora tudo é língua. Nem tudo é língua, gente. A língua que resolve, não é assim, né? Nem tudo é língua presa. Mas muitas vezes vai ser a língua presa a causa. E a gente vê essa associação com muita, muita frequência. E, assim, exatamente, né? O povo chama a gente, quando a gente vai fazer a avaliação inicial dessa dupla, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Existem assimetrias de face que falam pra gente que existe alguma coisa restrita nesse bebê, que muitas vezes está relacionado sim com a língua. No choro, eleva mais de um lado do que do outro. E aí, se você não sabe, ou se você não tem esse olhar tão clínico, isso acaba passando uma coisa que poderia ter sido evitada. Um bebê que é muito agitado na mamada, que faz compensações musculares, que fica empurrando o peito, que pega e solta, que se joga para trás. Claro que existem outras coisas, refluxo, outras coisas que podem estar relacionadas. Mas quando a gente trabalha tudo isso e vê essas alterações, junto com a amamentação, principalmente, o bebê tem preferência por lado de mama. Isso não existe. O bebê não tem que ter preferência de lado. Em alguns casos, existe algum que tem um pouco mais de fluxo que o outro, mas o bebê vai se adaptando, vai aprendendo. Mas quando a mãe fala comigo, ele só mama do lado direito. Ou do lado esquerdo, ele pega e solta e fica brigando. Pode saber que tem alguma coisa muscular também relacionada, né? Nem sempre pela língua presa, mas a parte osteomuscular também fala muito sobre isso, né? Bebê que engasga frequentemente, bebê que chora muito para mamar, que não aceita algumas posições. Você vê nitidamente aquele bebê que mama assim, com o ombrinho, não tem pescoço, né? A gente fala que o bebê tem que ter pescoço. Tem uns que não tem, e aí quando você vai avaliar, aquele bebê tem um monte de compensação, que usa muita musculatura só da face ali para fazer extração, e é um bebê muitas vezes que tem uma restrição importante dessa língua, e às vezes, né, passou batido, ninguém viu. Outra coisa que é muito visível, atraso motor, aquisição de habilidades motoras no bebê, porque tá tudo ligado. Então, se esse bebê ele tem uma restrição muscular ali, no desenvolvimento, no engatinhar, no rolar, principalmente ali nessa transição de amamentação, do quarto mês ali, que o bebê começa a rolar. É um neném que não consegue ficar de bruços, né, Ari? E a gente vê hoje o quanto depende o desenvolvimento. Nossa, eu falo isso todas as vezes nas primeiras consultas, né? O desenvolvimento do neném depende do tanto que ele é estimulado e as estimulações corretas. E uma das estimulações mais importantes para o desenvolvimento motor do neném é o bruxo. Esse neném que está todo contraído, ele sente desconforto, ele não consegue ficar de bruxo. Então ele não vai rolar, ele não vai... e o rolar não está acontecendo, atrás do menino sentar, atrás do menino gatinhar, e vai tendo uma cascata de atrasos motores, e quando você vai às vezes ver retrospectivamente o que levou ao que, a gente chega a desgramado da língua. Nossa, quantas vezes a gente já viu, né, Aline? O último bebê que a gente pegou, eles chamaram a gente para avaliar um bebê de 6 meses, ele ia fazer 6 meses agora, não era língua, né? O fato dele não era língua, mas como que o atraso muscular gera tudo isso? Um bebê de quase 6 meses que não sentava, que não se mantinha com o mínimo de apoio. Então, isso também gera muitos atrasos, porque tá tudo muito ligado, né? Além das coisas principais que a gente vê aí, né? A gente fala do cebolinha, a troca de fonemas, principalmente. Claro que existe uma idade cronológica para a gente, né, esse bebê amadurecer esses fonemas, né, essa parte da fala, mas a gente sabe que vai impactar em algum momento. Língua presa, quando ela é identificada, e eu descobri que eu tenho, né, então esse bolo meu da língua também está relacionado com isso às vezes, mas eu mamei só até 4 meses. Eu tive um impacto gigantesco lá na frente. Eu tenho desvio de ETM, disfunção de ETM por causa dessa língua. Eu tenho problema na cervical por causa dessa língua. Então, língua presa não impacta só a amamentação, impacta uma gama de coisas. Na mastigação, quando o bebê começa a introdução alimentar, essa língua precisa fazer lateralidade do bolo alimentar. Se ela está restrita, como que ela joga o bolo para um lado e para o outro? Carne, muitas vezes, o bebê tem extrema dificuldade de fazer coisas mais durinhas, né? Uma fruta mais dura, às vezes só aceita realmente amassada, meu bebê não come nada, meu bebê não gosta, meu bebê joga tudo para fora, né? Tem aquele reflexo de protrusão muito exacerbado, gag muito exacerbado, aquele reflexo de ânsia, né? Para proteção de via aérea.
muitas vezes relacionado com a língua. Bebê, por exemplo, que não aceita leite materno ofertado em dispositivos. A gente sabe que hoje tem uma relação de aversão oral causada pela língua. Esse bebê não consegue fazer o movimento de ondulação, como a língua explicou, por causa da restrição de língua. Então, não impacta só o início da amamentação. A gente tem uma gama de interferências aí, inclusive a longo prazo mesmo, que a gente só percebe ali em adultos. Igual antigamente se falava muito de adultos com a cabeça chata, né? Que o povo tinha muita cabeça torta antigamente. E tem um artigo muito grande que fala muito sobre isso, que está relacionado muitas vezes com alguma alteração dessa inserção ali, né? Então, assim, não dá para considerar só a amamentação, não dá para... Ah, não, tem língua presa, a amamentação está fluindo, o bebê está ganhando peso. Uma hora a conta chega. Não tem jeito. Não, Essa semana eu fiz um diagnóstico de um paciente que já era meu, ou seja, eu comi essa mosca, né? Um menino grande, eu esqueci a idade, acho que com uns 4 anos mais ou menos, que ele está tendo dificuldade com alguns fonemas, o S, o L, o R. Claro que a gente pode esperar alguns fonemas tipo R, que é mais difícil até os 5 anos, eu sei disso, mas ele tá tendo algumas dificuldades. Falei, gente, mas são as mesmas letras? Aí eu fui olhar, falei, baita do freno. Falei, gente, como que eu deixei passar? Porque antes eu não pesquisava, simples, eu nunca tinha botado a mão na língua dele, fez assim. Como é que eu ia ver? É um feno um pouco mais posterior. Então, a gente, eu queria dar uma pausa só para falar uma coisa que eu tô muito feliz. Já é doutora Camila? Doutora Camila Dantas, uma das melhores fonoaudiólogas dessa cidade, falou que a gente é maravilhosa. Linda! Seja bem-vinda! Gente, Camilinha é maravilhosa, uma das professoras lá da Mami Bem. Conheço desde que a gente era residente, nós duas. E, assim, nossa, baita orgulho de hoje poder ser parceira dela também. A gente tem alguns pacientes em comum. Obrigada, viu, Camila? Essa equipe nossa é massa mesmo, é pau. Aqui tem um depoimento de uma paciente da Aline. A Aline atendeu meu bebê ontem e ele tem exatamente essas 3 coisas que eu tinha falado. Dificuldade para mamar apenas agora com os 3 meses. E ele tem torcicolo e assimetria craniana. E chegamos na língua por causa da simetria craniana, tá vendo? Exatamente. Como que é real, é o que a gente vê todo dia. E o mais interessante é que esse bebê foi encaminhado da fisioterapeuta para mim. Eu achei muito interessante esse olhar dela, né? De perceber que tem alguma coisa ali. E veio encaminhada da fisioterapia. Aline, mas não é só o torcicolo, porque eu libero, volto, libero. E fui olhar, era um bebê, de fato, assim, que pontua classicamente no protocolo, né? E só para ilustrar o que a Ari disse, recentemente também eu atendi uma criança de 2 anos de idade e era para avaliação do frênulo dela e do irmãozinho, né? Os dois com o mesmo frênulo e tudo. Então, puxando o histórico dessa mãe, ela teve muitas alterações na amamentação. Só que ela resistiu, ela tinha assim uma mama muito favorável, mas foi uma amamentação com muita dor, com fissuras persistentes, né? E não foi diagnosticado aí. Era o famoso frênulo entorriation, né, que a gente fala. E essa menininha, com 2 anos, todo alimento fibroso que ela comia, carne, ela mastigava e cuspia, e ela engasgava com muita facilidade. E foi fazer a freno, até antes da intervenção fonoaudiológica, só pelo fato de ter liberado, essa menina começou a mastigar e o número de engasgos diminuiu assim consideravelmente, né? Então, para ver até onde impacta. E o que a Ari falou, né? Imagina, se essa língua está lá no assoalho bucal e esse bebê não explorou essa parte do palato, quando chega na fala, que é uma motricidade mais fina, o bebê não tem nem a criança ela não tem nem aprendizado motor lá na frente de posicionar a ponta da língua para fazer, por exemplo, um r, né? Que vai precisar de um movimento fino. Então, assim, é muito mais complexo do que a gente imagina. Impacto respiratório também, né? Que a gente não falou, que é importante. A gente tem desvio de septo grave causado por língua presa, porque eles são respiradores orais. Respiração oral, isso tudo que a Aline caracterizou de alterações anatômicas, não só da boca, mas da face, né? Pode levar à respiração oral. A respiração oral é uma outra entidade, né? A respiração oral atrapalha o crescimento, ganho de peso, desempenho escolar, e aí entra. Já fiz até uma live muito legal com uma otorrino, que é a Gabriela Nassif, sobre respiração oral e quanto que ela é deletéria e também diagnosticada, né? Então, para vocês verem o trem.
Ô, Ari, eu acho que a gente vai passar para a Aline agora. Eu acho que você podia trocar com a Ju já. Pra Claro, Ju entrar. vou sim. É, Gente, foi um prazer, aí... tá? Oi? Foi um prazer. Eu vou sair pra Ju entrar. Só tô falando com o pessoal aqui. Depois você volta. Volto. Eu pedi para a Aline mostrar se ela a gente conseguir visualizar bem aí na telinha, alguns vídeos dos nenéns com a linguinha presa, não sei se vai dar. Não vai ter jeito. Ah, a gente não conseguiu autorização, verdade. Foi meio complicado, verdade. Gente, então, a Ari mostrou ali a manobra que ela fez no sobrinho dela, que é até meu paciente, da Davi, que tem que elevar assim, a língua com os dedos, para a gente poder visualizar o frênulo. Depois eu vou colocar uns prints aqui nos stories para vocês poderem ver. A Ariane e a Aline também tem uns posts com várias fotos legais para vocês poderem ver também esse diagnóstico. Então a gente faz o diagnóstico basicamente vendo se tem frênulo, vendo se essa a língua tem limitação. Deixa eu autorizar a Ju. E avaliando essa mamada, porque aí você, né, Aline, você vê se está usando qual musculatura, se está usando musculatura acessória que não entra na mamada normalmente. Ei, Ju! Então, a gente, boa noite. eu acho que já tá bem desenhadinho também. Boa noite, gente, essa é a doutora Ju. Gente, se apresenta, Ju, maravilhosa. Tô muito feliz de poder participar com as minhas ídolas. Tô adorando esse negócio. Gente, eu acho que eu nunca participei de uma equipe multidisciplinar tão coesa, tão, sabe, que coordena as coisas tão bem. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou dentista, sou especialista em ortodontia, mas tenho uma paixão por odontopediatria, faço muitos trabalhos de patologia bucal também. Trabalho em hospital, tenho experiência com trabalhar com criança já tem algum tempo e venho participando dessa equipe, ajudando as meninas no diagnóstico e na conduta aí dos freios linguais, principalmente, no impacto desses freios na amamentação, né? Eu acho que tem uma coisa em comum entre nós três, né? Eu, a Ariane e a Aline, a gente teve problemas com a amamentação, nós três temos crianças pequenas. Nós tivemos todas, né, perrengues muito importantes. Eu acho que isso faz com que a gente tenha um pouco mais de empatia com essas mães que têm dificuldades, né? A Bia que sabe as nossas choradeiras aí com o neném. Eu falo muito, eu falei isso no começo e volto a repetir, não adianta ser o melhor profissional, mas, né, assim, melhor qualificação, se não tiver empatia e amor pelo que está fazendo, porque senão perde o sentido de ser, né? A Ju também é mãe de paciente, Matheus é meu. Desde que nasceu. Tudo meu agora, porque agora a Aline levou o Telzinho, agora pra mim, então agora todo mundo é meu. Tá? Agora tudo é. A gente tem uma mãe dois aí que cuida dos nossos pimpolhos. A gente trouxe a Ju, gente, primeiro porque ela é maravilhosa, segundo que ela é estudiosa, ela ajuda a gente, inclusive na metodologia dos artigos, né, dessa parte de ser baseada em evidências, dessa metodologia tá boa, essa metodologia tá ruim, por mais que a gente estude, nem todo artigo presta, a gente sabe disso, e a gente pediu para ela vir hoje para falar um pouquinho sobre a parte de tratamento, às vezes, né, quando a gente faz esse diagnóstico do freno, e precisa fazer a frenotomia, às vezes muitos pais têm muita pressão, tem medo, acham que é um procedimento grande, enfim, não sabe o que esperar, como é que vai ser, e aí a gente queria que você falasse um pouquinho pra gente. Certamente, a gente percebe isso, né, da insegurança dos pais, realmente é necessário fazer uma intervenção, às vezes num bebê muito pequeno, que tem 5 dias, 7 dias, e a mãe tá ali naquele, né, pós-parto imediato, às vezes com a cabeça ainda um pouco desorganizada, aquela confusão de vacina, icterícia, e a gente sabe o quanto é difícil esse início, né, esse nascimento da mãe aí, e às vezes no meio dessa confusão eis que aparece uma dificuldade de amamentação e por acaso um freio ali na frente, né? Então, o que a gente vê é que o tratamento da odonto, ele é importante, mas ele não é
o mais importante é a questão do diagnóstico, que normalmente é feito pelas meninas, pela pediatra, pela consultora de amamentação, que são profissionais essenciais nesse diagnóstico do freio. Quando eles vêm para a odontologia, normalmente já vem avaliado, já passou por uma avaliação inicial, já foram percebidos. Dificilmente uma mãe que tem dificuldade de amamentação vai diretamente ao dentista para fazer essa avaliação. Então, normalmente os pacientes que chegam para mim, eles já chegam com uma avaliação prévia, às vezes o teste da linguinha já aplicado. E a gente tinha falado mais cedo, vocês tinham falado, né? Por que está tendo tanto? E assim, até no meio odontológico existe uma crítica também, né? Por que se opera tanto? Eu acho que se a gente considerar que a média de amamentação nossa no Brasil é de 50, 60 dias, a gente sabe que tem alguma coisa errada acontecendo, né? Não é só freio. Falta de rede de apoio, várias outras coisas, né? Depressão pós-parto. Falta de políticas públicas, né? Política pública de incentivar a amamentação. Quem é mãe aí que já passou por maternidade, que tem menino pequeno, quantas vezes você saiu da maternidade, a enfermeira olha, o pediatra olha, ele tá mamando super bem, pode ir pra casa. Aí você chega em casa e pira. E aí o que acontece? A gente às vezes fica receoso de chamar uma consultora de amamentação, isso é bobagem, é isso. E aí isso vai passando, a criança vai tendo dificuldade para amamentar. E o que a gente tem visto, assim, eu e as meninas, assim, dos bebês que a gente tem acompanhado, é que a frenotomia gera resultados, principalmente em bebês muito pequenos, aí até 10 dias, 15 dias, um resultado muito interessante e às vezes até imediato, né? Da gente fazer a frenotomia, a mãe chega no consultório chorando para amamentar. A gente, embora o paciente já venha triado, no consultório eu avalio como que ela tá, pega no peito, como que tá a avaliação do choro, aplico novamente o teste da linguinha. E essa mãe, às vezes, amamenta chorando e na hora que termina de fazer a frenotomia, a mãe coloca o bebê no peito e falou, parou de doer. E aí muda a dinâmica da amamentação, a criança começa a extrair mais leite, então acho que o resultado a gente vê muito bem. E não é todo caso que só a frenotomia resolve, né? Por isso é o apoio da postura mesmo de amamentação que as consultoras e as fonoaudiólogas conseguem fazer. Alguns casos a gente precisa sim do apoio da fisioterapia também, da osteopatia infantil, para poder resolver essas questões de torcicolo congênito, assimetrias e tudo. E a questão do posicionamento da língua que a Aline falou é fundamental para a gente, né? Eu sou ortodontista, trato de crianças que têm síndrome de respiração bucal, que têm atresia de palato. Esse posicionamento elevado da língua ele é muito importante durante a mecânica mesmo de crescimento, a dinâmica de crescimento da maxila. E a maxila, ela cresce e a passagem de ar, ela influencia em uma série de coisas, inclusive na aprendizagem das crianças, né? Em questão do sono. Enfim, é fundamental que as crianças respirem pelo nariz. Deixa eu ver mais o que a gente tinha pensado aqui. Em questão, por exemplo, essa semana a gente teve até uma mãe que está conversando comigo, assim, que a criança ainda não fez frenotomia e ela estava muito preocupada. Falei, gente, mas faz sem anestesiar? Ou anestesia? Como que funciona essa questão da cirurgia? Então, sim, é um procedimento que na maioria dos casos, um procedimento que é rápido, ele é relativamente tranquilo, a gente tem poucos casos de complicações, né? Que poderia ser, por exemplo, um sangramento, ou a criança às vezes fica mais chatinha, chorando mais, com um comportamento um pouco mais irritadiço, assim, pelo menos por 24 horas. Mas existem artigos que fazem... É muito difícil a gente avaliar a dor em bebê, né? Então, alguns artigos têm uma escala visual que mede a contratura da musculatura da face dos bebês para tentar medir um quadro de dor. Então, eles fizeram alguns estudos, por exemplo, usando a benzocaína, que é aquela pomadinha, o anestésico tópico que a gente usa antes de colocar anestesia, de injetar. A gente tem uma pomadinha, que é a base de benzocaína. Então, eles fizeram um estudo, por exemplo, fazendo a frenotomia após a aplicação de benzocaína e sem aplicação de benzocaína, e não houve nenhuma diferença nesse aspecto de contratura muscular das crianças. E a gente tem que pensar também no risco, né? A gente às vezes atende bebês com 2,5 kg, 2,7 kg, você vai fazer ingestão de um anestésico, você tem que pensar no risco, na toxicidade desse anestésico para essa criança, para um procedimento que às vezes não gasta nem 20 segundos. Então, lógico, não são todos os casos, mas a gente tem que pesar esse risco e o benefício. Existem também... Eu falo muito, né, hoje, quando é aquele frênulo mais
mais fininho ou mais fácil de resolver, que é só um piquezinho, você vai fazer 2 furos, né? Um para, assim, duas dores, digamos assim. Um para fazer anestesia, porque a anestesia não é indolor, né, gente? A Não é anestesia indolor. dói um pouquinho. Então, assim, vai ter dor para anestesiar e vai ter dor depois para fazer o procedimento. Então, assim, para esses ainda não faz diferença nenhuma, assim. Até uma maldade fazer. Eu diria até que talvez a dor que a criança talvez experimente seja muito inferior, por exemplo, a de uma vacina, de outros procedimentos que a criança às vezes é submetida, né? Então, eu acho que a gente tem que pesar cada caso, conversar com cada família, mas a orientação, pelo menos da literatura, é que não se faça anestesia nesses frenos, pelo menos em crianças muito pequenas, em que a gente não precisa. A gente precisa, às vezes, cortar aquela mucosa, aquela pelinha que tem ali debaixo da língua. Alguns casos a gente precisa intervir no músculo, às vezes divulsionar, separar um pouquinho o músculo, no caso que quando os músculos são muito inseridos. E aí a gente pesa o uso da anestesia em cada um desses casos. Mas a gente não está fazendo uma covardia com a criança. A gente tem que pensar que é um procedimento que a gente está pesando o risco e o benefício para a criança. Não é maldade, não. E tem como a gente fazer a analgesia posterior, né, Ju? Assim, normalmente, assim, o menino está mais choroso, está mais irritado, a gente faz um analgésico, um paracetamol da vida e consegue controlar também. Com outras medidas, né? E assim, colezinho de leite materno, que é analgesia, né? O fato da amamentação também ter um efeito analgésico, a gente sabe que isso, inclusive, já tem comprovação científica, né? Que mamar, então a gente fala que logo depois da frenotomia, os cuidados que a gente tem que ter, muito carinho, muito peito, muito mamar, para que a criança se acalme, para que ela fique tranquila. E o fato a Aline talvez pode explicar isso pra gente, que o fato dela movimentar a língua numa posição que ela não está habituada, ela está reaprendendo a amamentar, e aquela postura às vezes pode gerar um certo desconforto. A criança está acostumada a mamar de um jeito, às vezes com bico de silicone, às vezes com outras adaptações, e aí ela faz aquele movimento que ela está habituada e de repente não sai mais leite. Então a criança fica, poxa, o que está acontecendo? Isso gera uma irritação na criança. A gente teve 2 perguntas aqui sobre crianças maiores, que ela vê muito abordar esse assunto em bebê recém-nascido, mas em crianças maiores. O filho dela tem 5 anos, essa aqui é a Carol Barbie. Meu filho tem 5 anos, já foi, uma fonoaudióloga recomendou. Esse paciente meu, por exemplo, que tem 3 para 4 anos, ele vai ter que fazer, provavelmente, a gente de avaliação das meninas. Nesses casos, aí a gente já tem... Maiores, crianças maiores também, que quando tem indicação, tem que fazer também, não é só o bebê. Claro que a idade é importante, né, Ju? Não, com certeza. A idade determina muito a conduta que a gente vai ter em questão de cirurgia. A gente pensa que uma criança recém-nascida, a gente coloca na cadeira, a gente fazendo um mínimo de contenção física ali, só a mãe segurando às vezes a mãozinha da criança, a gente consegue fazer o procedimento. Uma criança de 3, 4 anos, ela precisa de uma adequação comportamental, a gente precisa sentar, primeira consulta, conversar com a criança, mostrar o consultório, adaptar para ela se sentir segura naquele ambiente e ela permitir que o procedimento seja feito. Existe possibilidade também dessas frenotomias ou frenectomias, no caso de crianças um pouco maiores, serem feitas inclusive em ambiente com sedação, às vezes em bloco cirúrgico. Isso, acho que a família e o profissional precisam determinar qual vai ser a melhor conduta nesses casos. Não está nem certo nem errado. Mas uma criança, por exemplo, de 4, 5 anos, a gente consegue perfeitamente fazer uma adequação comportamental e fazer isso em consultório. Assim, a gente vai, né, de forma lúdica, vai brincando, explica, da mesma forma que a gente faz uma extração ou um outro procedimento qualquer sobre anestesia em pediatria. Mas não é porque a criança é grande é que não tem que operar, né? E a gente é engraçado, né? Quando a gente começa a ver essas crianças com frenotomia, a gente começa a examinar os pais também. Quase sempre a gente vê pais e mães com frenotomia. Esses dias pra trás eu operei uma mãe de uma bebezinha. A mãe falou assim, gente, mas eu falo errado desde pequeno, já fiz fono, não sei quanto tempo, continuo falando, ninguém entende o que eu falo. Eu falei, o que será que aconteceu? Vamos olhar a tua boquinha? Não, eu olho todos, eu tô olhando todos. E invariavelmente tem algum caso na família, assim, é muito comum. Ou o pai, ou a mãe, alguém bem próximo, né? Irmão, né? Ou então tem um histórico de dificuldade de amamentação. Ó, meu outro filho não conseguiu mamar de jeito nenhum. Eu falei, traz seu outro filho, aí quando vai ver, língua presa de novo.
Aqui a Sá Gomes falou: meu bebê foi diagnosticado com anquiloglosssia e tive dificuldade em encontrar um profissional para realizar a frenotomia. Só fez a cirurgia com 15 dias. Infelizmente, a gente tem essa dificuldade. Nem todo odontopediatra tem essa formação. E vamos lá, interesse em fazer, né? Porque nem todo E disponibilidade também, né? Que a gente precisa fazer rápido, né? Tem essa condição de se preparar, de estudar, de se capacitar nessa área. Então, claro, tudo dentro, né? Antigamente mesmo, tipo, antigamente, quando eu falo antigamente, é no ano passado, né? Eu encaminhava muito para o cirurgião pediátrico. E eu comecei a ver que esses casos mais de difícil diagnóstico, mais posteriores ou não tão evidentes, eles voltavam e diziam, não, isso não tem indicação. Ou fazia só um piquezinho, só tirava a parte mais superficial do freio. E não estava resolvendo. Então, infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente começou a ter essa relação melhor com os dentistas, de que isso é mais resolutivo, né, enfim, de abordam melhor e infelizmente não é qualquer profissional que faz. Em termos funcionais, né, isso é muito importante, a Ju pode falar com mais propriedade, porque, como a Mariane falou muito bem, a língua é um órgão muito complexo, então, às vezes, o profissional ele vem e faz o pique só naquela parte anterior, né, naquela primeira membrana, e aí não faz a difusão das fibras ou não faz por completo. E aí o que acontece? Gera uma aderência. E aí, em termos funcionais, essa limitação de elevação de língua para a gente, enquanto consultora, fica ainda mais limitada. Isso dificulta ainda mais o processo, né? Então, embora seja um procedimento rápido, que o bebê pode ir para o peito, ainda bem, né? Logo em seguida, mas não deixa de ser uma cirurgia e que precisa desse olhar, dessa técnica correta, né? E a gente precisa reavaliar esses bebês também, né? Eu acho que não é impossível também ter uma reintervenção, né? A gente pode, às vezes, fazer uma intervenção num bebê muito pequeno, ou às vezes que está com alguma compensação muscular. A gente faz a intervenção, depois de 30 dias eu gosto de reavaliar os bebês para avaliar como é que está aquela função, se a língua realmente está elevando, se gerou algum tipo de aderência. Acho que a gente precisa avaliar e ter cuidado com esses bebês. Estava falando de coisa antiga, eu estava pegando hoje um livro de pediatria, da década de 90, de odontopediatria, de um autor extremamente renomado que falava sobre tratamento de freios linguais de abordagem conservadora, em que a fono fazia alongamento dos freios. Ali ia gostar de ver. Manda o print para vocês depois, para vocês verem. Alongamento dos freios. Eu acredito. Alongamento. Nossa, a gente escuta cada barbaridade, né? Que foi alonga, que foi dilata, que foi cresce. Nossa, é muito triste. A Ellen, que é fono da nossa equipe maravilhosa, está atendendo lá no consultório. Já acompanhei bebês durante o procedimento de pré-natomia e observei que eles choram mais para fazer a contenção, para segurar a boquinha, do que no momento do corte. Perfeito. E na elevação, né? Só o fato de você manipular os tecidos da criança ali, a criança não está acostumada a ficar a gente mexendo na boca dela. A gente chega, enfia 2 dedos na língua, eleva a língua, vira, abre a boca, faz teste, puxa a língua para um lado, levanta a língua. Quer dizer, a criança fica irritada, é normal que ela fique irritada naquele momento em que a gente está manipulando, é uma coisa totalmente diferente para ela. E o que eu ia falar com vocês também, que eu tinha anotado aqui, o que era, gente? Em questão da cicatrização, né? Muita gente pergunta o que vai acontecer depois e como é que vai dar ponto, não vai dar ponto? Olha, em geral, nessas crianças pequenas, bebês, até 2 meses, 3 meses, a gente não dá ponto. É normal a gente formar uma cicatriz em forma de losango, ele fica bem visível, às vezes na hora que a gente termina o procedimento de liberação, sangra um pouco, a gente faz a compressão com gás, e antes da criança ir embora, o sangramento fica completamente estancado, não tem sangramento indo para casa, muito eventualmente pode dar, às vezes, né, às vezes a mãe, ou às vezes a criança vai mamar e se atrapalha um pouco, dá uma gotinha de sangue, mas assim, não há sangramento intenso na maioria dos casos. E esse triângulo, esse losango que fica formado debaixo da língua, ele forma como se fosse uma película branquinha depois, que é um tecido de cicatrização, que ele pode perdurar ali por 10 dias, 15 dias, e a gente vai ter uma resposta total de cicatrização mais ou menos com 30 dias. Então mas apareceu um negócio branco, é pus. Não, não é pus, é um tecido de cicatrização que forma em cima daquela região da cicatriz, que é o que a gente espera.
Ju, pergunta muito legal essa para você. Quais as vantagens do procedimento ser feito a laser? Eu nunca vi fazer a frenética a laser. Então, a gente tem quatro possibilidades, né, de técnica cirúrgica. Eu acho que depende mais da forma que você faz do que o instrumento que você utiliza para fazer. Você pode fazer com tesoura, a gente faz a elevação da língua e faz um cortezinho com tesoura, divulsão das fibras com tesoura. Pode ser feito com bisturi. O bisturi eu acho muito arriscado, especialmente porque a criança é muito pequena, às vezes pode, né, o corte é muito, muito preciso, então o ideal é até que seja uma tesoura pequena, se for uma pessoa que não tem muita experiência, fazer com ponta romba, não ter ponta que corta. E pode ser feito com eletrocautério, que é um bisturi elétrico, que a gente faz o corte, e pode ser feito com laser também. O laser e o eletrocautério, eles têm uma vantagem que eles cortam e cauterizam ao mesmo tempo. O laser, ele é mais preciso, ele tem uma ponta menor, embora os eletrocautérios novos sejam também muito bons. O laser ainda é um equipamento muito caro, né? Não são todos os consultórios que tem. Hoje a gente tem em média aí de 29 a 30 mil um aparelho de laser, né? Para uso odontológico. E ele tem limitações, assim, para uso odontológico, muitas cirurgias a gente tem efeito melhor com bisturi e tesoura do que com laser. Então, assim, a vantagem seria o não sangramento. Então, às vezes você faz o corte, uma criança maior, por exemplo, você faz a frenectomia, aquilo ali já está cauterizado, não dá ponto. Então, essa seria a vantagem. Em questão de pós-operatório, cicatrização, existe muita controvérsia em questão de metodologia na literatura, mas não existe uma diferença muito importante de pós-operatório utilizando técnicas diferentes. Eu acho que existe, né, o marketing também, né, a segurança de se fazer com aquilo, mas eu acho que, assim, melhor, mais importante do que o instrumento que você usa para operar é a técnica e entender exatamente essas questões do diagnóstico, a questão... na odontologia, a gente tem um foco de aprendizado na faculdade, na odontopediatria, só de anatomia. A gente não tem essa visão multidisciplinar de entender da movimentação correta da língua, da gente entender da questão da amamentação. Então, isso tudo eu acho que é importante, mais até do que o método que se utiliza para fazer frenotomia. Ela é muito maravilhosa. E a Ari falou uma coisa muito, muito importante. É importante falar que não dá para apostar todas as expectativas de melhora na frenotomia. Isso. Primeiro, Exatamente. porque muito dessa criança, a gente está ficando, já nosso tempo já até estourou, mas a gente vai falar um pouquinho sobre reabilitação, porque muitas vezes a gente faz o procedimento e quanto mais tardio, mais essa criança precisa de reabilitação, não é só cortar, ela vai precisar da fono para poder trabalhar e aprender a mamar dessa nova maneira, ou quando é o menino mais velho, aprender a falar de uma nova maneira, aprender a respirar de uma nova maneira, e também que nem tudo é língua. Precisamos entender que a pega e a posição precisam ser alinhados também. Então, a amamentação, claro que esse procedimento não vai ser a coisa mais, vamos dizer, 100% da resolução do problema, mas quando bem indicado, bem diagnosticado, ela é fundamental para que esse problema seja resolvido. Claro que esse paciente vai precisar de segmento. É um menino que não faz a frenotomia bucoct e vai maravilhosamente no passe de mágica começar a mamar lindo. Muitas vezes acontece, principalmente quando o neném é muito novinho, né? A gente consegue fazer um diagnóstico bem precoce, a gente faz e ele já muda muito. Muitas vezes tem uma mudança parcial e aí vai precisar de uma reabilitação e algumas vezes precisa de uma reabilitação mais intensiva. Às vezes precisa da fisioterapia junto, entrando. Então, acho que chegou da hora da Aline falar um pouquinho dessa reabilitação pós-procedimento, tanto que ela é importante. Então, gente, vou falar brevemente aqui, porque nós temos que estar explorando também, né? Como eu disse anteriormente, no início, a sucção é uma questão reflexa, né? O bebê tem desde a vida intrauterina. No entanto, mamar é uma função aprendida. Então, se eu tenho uma língua que está presa, que está limitando ali os movimentos da língua na mamada, dentre tudo aquilo que a gente, né, falou, esse bebê, ele vai extrair, ele nasceu para poder sugar. Ele vai querer extrair o alimento dele de alguma forma. E muitas vezes ele vai fazer compensações com musculaturas acessórias. Por exemplo, utilizando esse músculo do beijinho, que é o bucinador. Ou então, na hora que o bebê vai pro peito. Isso. Ou então, na hora que o bebê vai pro peito, você vê aqui, ó. Às vezes até aquela boca de peixe que todo mundo acha lindo, né? Mas que depende de como que tá isso na mamata, mas faz aquela ventosa, ó, né? Significa que o bebê tá fazendo muita força com essa musculatura e tá fazendo um movimento ineficiente de língua para poder extrair esse leite, né? Então,
O que que acontece? Fez a frenotomia, liberou a estrutura. Ok, a estrutura está liberada, mas o bebê ainda ele não se organizou para entender que ele precisa utilizar a língua, né? Daquela maneira que a gente falou, protruir, elevar, fazer aquele movimento de ordenha. Ele ainda não aprendeu. E aí entra a questão do fator precoce, né? Porque se eu pego um bebê, por exemplo, de 3 meses, de 2 meses e meio, naquela questão que a gente falou, que muitas vezes vai bem até aí o bebê começa a estacionar, a gente descobre que é uma anquiloglossia. Esse bebê ele já tem um aprendizado motor, né? Então, alguns bebês, eles vão fazer a freno, eles vão se reorganizar, e assim, pós-freno, eles já vão mamar, sabe? Bem melhor. Manejo de amamentação, é claro, né? Isso é óbvio. Eu preciso colocar esse bebê para mamar com essa nova estrutura, com técnica correta de amamentação, até porque esse alinhamento, tudo isso vai favorecer a movimentação correta da língua, a extração eficiente desse leite. Mas tem alguns bebês que mesmo com tudo isso, eles não vão mamar, não dá para girar uma chavinha. E aí que entra o trabalho fonoaudiológico. Muitas vezes esse bebê está tão acostumado a posicionar, por exemplo, a língua lá no assoalho bucal, que ele nem tem consciência que o céu da boca existe. Então, tem trabalho que a gente vai começar de propriocepção, sabe? De propriocepção mesmo oral, dando estímulo para que essa língua eleve, né? Outra coisa, muitas vezes o histórico de amamentação foi um pouco complicado. A mãe já carrega aquela memória álgica. O bebê, quando ele vem para o peito, você já percebe aquela irritabilidade, né? Então, a gente vai olhar para esse global, a gente vai trabalhar essa dupla, né? Então, não é só uma questão de boquinha, a gente vai trabalhar o contexto, porque a mãe, ela carrega essa memória álgica. Então, vem com o bebê para o peito, nossa, vai doer, né? E o bebê já recua também. Então, uma série de coisas que a gente vai ter que trabalhar, né? Então, às vezes a gente começa desse olhar com a dupla, de ressignificar mesmo o processo de amamentação. Amamentação para aquela mãe. Isso, de trabalhar mesmo a posição dessa língua, porque esse bebê não tem nem propriocepção que essa língua precisa elevar, de trabalhar os movimentos mesmo, de canolamento, de elevação, de trabalhar o relaxamento dessa musculatura acessória. E muitas vezes esse trabalho vai ter que ser conjunto mesmo com a osteopatia, né? E com uma fisioterapeuta. Porque se o bebê está muito tenso aqui, eu não vou conseguir nada oral, né? Então, eu vou precisar desse olhar global. Então, é aí que entra a reabilitação fonoaudiológica. E, obviamente, o fonoaudiólogo que vai trabalhar isso, ele vai ter que ter uma visão de amamentação, né? Não existe reabilitação, relaxamento, trabalho com língua sem função. Muitas vezes a gente vai trabalhar justamente posicionando o bebê, fazendo alguns exercícios com o bebê no peito, né? Então, é assim, dessa forma que funciona aí a reabilitação fonoaudiológica. Muito bom. Então, saber que a freno não pode não ser a única coisa que aquele neném vai precisar. Muitas vezes ele precisa de uma reabilitação. E que bom que a gente tem bons profissionais, né? Para poder fazer essas intervenções. Tem que ser um fonoaudiólogo mais voltado para amamentação. Igual vocês falaram lá atrás, não lembro quem de vocês falou, que o oftalmologista não opera o pé, né? Então, nem todo fonoaudiólogo vai conseguir ter instrumentos da capacitação para poder fazer esse acompanhamento. Então, tem que ser um fono que esteja mais voltado para essa área de amamentação e de disfunções orofaciais, né? Acho que aqueles que não vão precisar de fonoaudiologia é muito importante, pelo menos uma consultoria em amamentação, que alguns, de fato, não vão precisar da fonoaudiologia propriamente dita, mas de consultoria em amamentação, sim, porque se liberou aquela estrutura, esse bebê precisa amamentar com técnica correta de amamentação, né? Então, postura, posicionamento, isso tudo é muito importante. Perfeito. Meninas, as caixinhas, as perguntas que a gente não respondeu, a gente vai ter que responder nos stories, porque não vai dar tempo. Mas a maioria das perguntas a gente já respondeu durante aqui da live, né? Até porque direcionou muito a confecção desse norte nosso que a gente usou. Então, se alguém ficar com mais alguma dúvida, pode mandar aqui no direct, de qualquer uma de nós 4. Queria agradecer a possibilidade de
poder fazer parte dessa equipe, que foi o que a Ju falou, né? Acho que a Ah, gente tem condutas muito coesas, a gente tem o interesse pelo paciente real e muito bonito, assim, eu gosto de sentir isso nas meninas. E dizer mais uma vez a importância da medicina centrada no paciente, né? Do cuidado, né? Vamos melhorar. Do cuidado centrado no paciente, não em cada profissional. Que eu falei no começo, para quem não ouviu, não tem dono do paciente. O paciente não é do pediatra, o paciente não é da consultora, o paciente não é da fono, nem é da dentista. O paciente é da mãe dele. Mãe dele. é. E a gente está aqui tentando fazer o melhor cuidado possível. E esse trabalho em equipe é sensacional. E tudo que a gente faz em equipe dá mais fruto, mais sucesso, mais resultado. Então, agradecer mesmo a participação de vocês, assim, não só hoje na live, quanto na condução dos meus meninos. Muito obrigada. A gente que agradece. Eu fico muito feliz também. Eu também. A Ari mandou, é uma honra ter vocês como parceiras. Gente. Maravilhoso. Equipe do amor. Pessoal, essa live vai ficar salva aqui no meu IGTV. Vocês podem encaminhar para quem vocês acharem que vai ser útil, que vai ser legal. A Marina mandou, obrigada, meninas, foi uma aula essa live. Maravilhosa. Obrigada, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Despedida, boa noite. Beijos para vocês. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Precisando, pode mandar mensagem lá que a gente orienta, né? Troca ideia. Todo mundo muito acessível, né, Ju? Graças a Deus. Então, Beijo, obrigada. Ari. Boa noite. Tchau, tchau, Boa Ari. noite. Bebê.